Fazendo algumas pesquisas, foi muito legal essa semana, porque uma pessoa comentando comigo, conversando sobre as temáticas, e eu gosto de fazer isso, eu espero que você faça isso, porque isso é bíblico. Quando você ouvir uma mensagem no domingo, eu espero que a sua roda de família, você converse sobre a mensagem. Isso tem a ver com o Salmo de número 1, quando diz que aquele que ama a palavra do Senhor, nela ele medita de dia e de noite. Então, acabou o culto aqui, vá meditar, vá conversar com alguém sobre a palavra, nem que seja para criticar. O pastor falou uns negócios lá meio estranhos, né? Converse. O pastor falou umas coisas que eu não entendi muito não. Converse. Faça isso. Até porque o apóstolo Paulo nos ensina, quando ele estava em Bereia, no livro de Atos, que os bereianos, quando ouviam a palavra, voltavam para casa para conferir, para conversar, para remoer aquilo que eles aprenderam e ver se tudo aquilo era bíblico. E eu preciso que você faça isso, porque senão você vai ser apenas alguém que vai se alimentar de algo que você não tem certeza se é verdade ou não. E por mais que eu coloque aqui os textos, leia com você, mas se você não conferir na Bíblia aqui, eu posso te enganar. Não é minha intenção, mas eu posso te enganar. Por isso que quando a gente vai preparar uma mensagem, a gente não olha para a igreja para ver o que a igreja quer. Eu olho para o céu para ver o que o Pai quer dizer. E quando a gente prega em série, às vezes, me blinda, né, meu presbítero Keller? Porque às vezes você fala, nossa, o pastor está falando para mim. Não, irmão, só estou pregando evangelho. É que você que está com o ambiente para ouvir, só isso. E eu não sei se você sabe sobre esse pastor, mas eu não dou indireta, não uso o púlpito para dar indireta. Se eu tiver que falar para você, eu te chamo. Ô miserável, vamos se acertar? Não precisa dar indireta não, a gente só lê o evangelho. E eu achei essa não está funcionando, Caio, isso, deixa aí para mim. Essa imagem sensacional, olha ali. Lembre-se quanto dinheiro que eu dou cada semana, hein? Verifique se há programação para os meus filhos. Diga-me outra vez, quando Deus me ama e quando vai me abençoar. Jesus é bom, não fale sobre meus pecados, mas fale sobre escolhas ruins. Não mencione inferno, isso é desconfortável. Eu achei tão engraçada essa foto, porque eu imagino que talvez seja a sua sensação quando você vai numa igreja. Te decepcionei. Aqui não vai ser assim. O que a gente vai pregar sempre, tanto eu quanto os outros que pregam aqui, é o Evangelho de Jesus. É Bíblia. E por ser Bíblia, muitas vezes ela vai nos confortar e nos consolar e nos confrontar. Apóstolo Paulo mesmo diz que a palavra de Deus é como uma espada. E a espada, não sei se você sabe, mas ela corta quando entra e corta quando sai. Faca só tem de um lado, então ela corta assim. Se você passar o outro lado da faca, ela vai fazer nada. Espada, ela tem corte aqui e corte aqui. E a Bíblia, por ser palavra de Deus e chamada de espada, ela te confronta, mas também te consola. Ela te ajuda, mas te põe no rumo. Ela te dá esperança, mas te chama a responsabilidade. Por isso ela é espada. E eu quero hoje encerrar a nossa série, porque é uma série que a gente precisa sempre lembrar. E recapitulando, a primeira semana que nós pregamos sobre isso, falamos sobre ser santo e o que é ser santo. Falamos sobre a natureza, a testificação. Se você quiser ouvir essa mensagem, está lá nas nossas redes sociais, no YouTube. E falamos por que devemos ser santo, para ver Deus, para ser um vaso de honra na mão de Deus, e para ser testemunha dEle, precisamos ser santos. Foi uma noite maravilhosa. E aí na segunda vez, domingo passado, nós falamos sobre o caminho da santidade. E nesse caminho da santidade, a gente falou um pouquinho sobre justificação, santificação e glorificação. Aprendemos aqui, justificação, processo soterológico, salvação. A justificação é a salvação no ato, passou pela porta. Adoção, restauração, ressignificação e etc. Santificação
É o processo que nós vivemos hoje. E glorificação é quando Jesus nos levar. Quer um pouco mais de profundidade? Vai lá nas nossas plataformas no YouTube e você vai poder assistir. E aí nós falamos, para que ser santo? Ou qual que é o caminho melhor para ser santo? Crer que você já é, falamos muito sobre isso, foi muito importante. Abandonar os velhos hábitos e ansiar por maturidade. Falamos sobre isso domingo passado. E foi muito importante transitar sobre isso. Eu gostaria que você tivesse essa semana repensando, pensando, remoendo, para você entender. E eu separei aqui agora algumas frases para a gente pensar, que eu peguei de alguns autores que eu gosto, leio, e eu as pus aqui. Primeira delas: a conversão tira o cristão do mundo, e a santificação tira o mundo do cristão. Lembra dela? Passamos semana passada. Uma outra frase: a santificação é um processo na vida do cristão, onde Deus, por meio do Espírito Santo, vai nos tornando menos parecido com Adão, a minha velha carne, e mais semelhante com Cristo, o novo Adão. Uma outra talvez que você deveria, e aqui são novas para nós, é essa: santos sem santidade são tragédia do cristianismo. Numa outra tradução, porque isso estava em outra língua, é do Tozer, essa expressão. Uma pessoa me disse uma vez, numa primeira vez que eu ouvi essa frase: santos sem santidade é a vergonha da sociedade. Talvez seja bem cabível para nós, né? Porque somos titulados santos, nação santa, mas não nos comportamos com santidade. Envergonhamos o nome dele. Há uma história linda que eu gosto, do Alexandre o Grande, que em suas demandas e conversas, ele acabava sendo sempre levado a conversar com os soldados, e um dia ele encontrou um soldado, e esse soldado todo meio quietinho e tal, e ele perguntou para aquele soldado, não sei porquê, mas chegou para aquele soldado e perguntou: qual é o seu nome, soldado? E o soldado todo tímido: Alexandre, senhor. Ele ouviu o nome e falou: pá, como é seu nome, soldado? Alexandre, senhor. Como é seu nome, soldado? Ele: Alexandre, senhor. Aí ele olhou para o soldado e disse para ele: ou você muda de nome ou você muda de atitude, porque Alexandre não pode responder desse jeito quem pergunta a ele quem ele é. Talvez deveria servir para nós, né? Ou você muda de nome, não sou santo, ou você muda de atitude, porque santo sem santidade se torna vergonha para a sociedade. Mais uma frase para a gente guardar, do Tozer também: nunca vi um cristão útil que não seja estudante da Bíblia. Não existem atalhos para a santidade. Umas frases leves, né? Mais uma: a santidade é o lado visível da salvação. Talvez aqui fique confrontando a gente naquela ideia: ah, você tem certeza de salvação? Ah, eu não sei, eu tenho, olha a minha vida. Como a gente falou hoje cedo, olha para nós. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Santidade, a visibilidade do salvo ser salvo, e por ser salvo ser santo. Mas uma frase: se você não arde por santidade, não vejo que tenha qualquer direito de pensar que é um discípulo de Cristo. Marcelo Risma. Se você não arde por santidade, se tudo que a gente está conversando para você é algo estranho, não é de se esperar que de repente você não tenha a característica evidente de que você é um discípulo de Jesus. Mais uma frase: santidade que não manifesta o caráter de Jesus Cristo por meio do fruto do Espírito Santo não é santidade, é religiosidade vazia, inutilidade. Talvez aqui corrobore aquela frase que eu disse domingo passado: ser cheio do Espírito não é falar em línguas, não que você não possa, mas ser cheio do Espírito é saber controlar a sua língua, que é um fruto do Espírito, domínio próprio.
E por último, a frase de um grande amigo, motociclista, gosta de Harley, como eu gosto também, Augusto Nicodemos: o fluir do Espírito Santo não é reboliço e desordem na igreja, mas sim transformação de caráter e santificação. Para isso que o Espírito Santo serve. Porque não adianta nada, a gente está falando, e a gente tem falado sobre isso aqui, várias vezes sobre santidade, e você ouvir sobre isso aqui, mas você sair daqui dessas paredes, ir para fora, ir para o teu habitat comum, diário, semanal, e você continuar sendo a mesma pessoa. Até levantamos a mão, cantamos, um ambiente de adoração, aleluia, mas se a palavra de Deus não transforma quem você é, para quem Ele quer que você se torne, nós estamos perdendo tempo, tanto eu de pregar, quanto você de me ouvir. Porque o objetivo da igreja, falamos isso hoje de manhã, a igreja é uma incubadora, onde ao estar aqui nós somos transformados e fortalecidos pela presença do Espírito Santo a forjar o caráter de Jesus em nós, como já falamos no primeiro dia, para que eu me pareça mais com Jesus nessa caminhada, e quanto mais longe da porta eu estou, mais parecido com Jesus eu estou me tornando, a sua varonilidade. Mas isso tem que ser evidente, e há um termo que eu gosto, que Deus tem me incomodado muito, que é a santidade social. O que é santidade social, pastor? Santidade social é você viver de tal forma que na sociedade eles enxergam você como um homem e uma mulher santa, santo de Deus. Porque o teu comportamento, a tua postura, o teu jeito de ser está mudando. Você era de um jeito, como a gente falou semana passada, os velhos hábitos, e agora você tem novos hábitos que ninguém sabe de onde vem, mas você sabe que não foi uma força de alguém, não foi uma igreja impondo, não foi doutrina de homens, não foi medo, não, foi a ação do Espírito Santo de dentro para fora, mudando e transformando a gente, pelo caminho do constrangimento. Agora, se nada disso está acontecendo lá fora, nessa nossa santidade social, de duas uma, ou você não entendeu, ou você não é discípulo. Por isso que nós vamos fechar a nossa série com esse tema. Ainda não, isso. Santidade é viver em guerra todo dia. Todo dia. Todo dia. Por isso que talvez faz sentido para nós, a palavra do Antigo Testamento, quando ele diz para nós que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs, e é a causa de não sermos consumidos. Quando o profeta está dizendo isso para nós, ele está dizendo que eu e você precisamos nos apegar à misericórdia dele, porque se deixar pela nossa conta, nós seremos sucumbidos. Se deixar pelo que eu acho, pelo que eu quero viver, pelo que eu acredito, pelo que eu penso, pelo que os outros vão dizer, eu vou ser sucumbido e eu não vou conseguir chegar nem ao final do dia, mantendo a minha fé, a minha mente e o meu coração. Por isso que a despeito de saber que todo dia é dia de guerra a respeito da santidade, a gente precisa aprender isso. Para que a gente encerre a nossa série, não só entendendo isso, mas querendo viver assim, um dia melhor que o outro. Esses dias encontrando uma pessoa, ela disse: ei pastor, um dia após o outro. Só após não funciona, irmão. Tem que ser um dia melhor. Um dia após o outro, quem faz é bicho. Porque um dia depois não sabe o que vai ter um dia após o outro. Não, nós que temos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, com toda a plenitude, nós precisamos viver um dia melhor que o outro, evolução. É isso que nós falamos até sobre os aniversariantes, evolução. O filhão está evoluindo, fazendo aniversário, evolução. Mas me parece que a gente não sabe muito sobre esse negócio de guerra, e a gente acha que não existe guerra. John Piper, e eu quero me deter nesse vídeo, antigo, mas extremamente atual,
E depois eu quero voltar para o texto, quando a gente vai tirar algumas verdades para nós. Você pode dar para soltar, Caio? Apaga as luzes para a gente. Eu acho que eu dou play aqui, né, Caio? A única atitude possível contra o desejo fora de controle é uma declaração total de guerra. Eu ouço muito cristãos murmurando sobre suas imperfeições, suas falhas, seus vícios e seus defeitos. E eu vejo tão pouca guerra. Murmurar, murmurar, murmurar. Por que eu sou assim? Faça guerra! Se você quer saber como guerrear, recorra ao manual. Não fique apenas reclamando de seus fracassos, faça guerra. Ele diz, continuando a citar, algo sobre a guerra que aguça os sentidos. Você ouve um estalo do galho ou o barulho das folhas e você está bem em modo de ataque. Alguém tosse e você está pronto para puxar o gatilho. Mesmo depois de dias de pouco ou nenhum sono, a guerra nos mantém vigilantes. Existe uma tendência cruelmente violenta na verdadeira vida cristã. Agora, perguntaremos cuidadosamente: violência contra quem? Ou que? Não contra outras pessoas, não contra outras pessoas, não contra outras pessoas, não contra muçulmanos, nem hindus, nem budistas, nem ateus, nem secularistas, nem cristãos nominais, nem esposas ou marido ou crianças ou chefes desagradáveis, mas contra cada impulso em nossa alma de ser violento contra as pessoas. Violência é uma tendência cruel no cristianismo, contra nosso próprio ego. E tudo em nós se faz paz com o pecado e um acordo de tempo de paz em nossa mente. Nós fazemos guerra contra isso em nós. É uma violência contra toda luxúria em nós. Todos os desejos escravizantes por comida, cafeína, açúcar, chocolate, álcool, pornografia, dinheiro, louvor de homens, aprovação de outros, poder, fama, é esse o nosso inimigo. É contra isso que devemos guerrear. É uma violência contra todo o racismo em nossas almas, toda lerda indiferença e injustiça em nossas almas. É uma violência contra toda a indiferença, a pobreza, uma indiferença para com o aborto em nossas almas. Você sabia que na campanha de guerra de Romanos, Satanás não aparece até o capítulo 16? Nós tendemos a pensar na campanha de guerra espiritual como uma pequena coisa, onde você encontra algum jeito de orar, ou algum jeito de impor, ou alguma maneira de fazer algo contra Satanás. Bem, isto é importante, acredito, isso é importante. Efésios 6:12, porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, e sim contra o principado, potestade, contra os dominadores desse mundo tenebroso. Isso é importante, mas sabe de uma coisa? Não chega nem perto da importância disso, porque a única base de operações que Satanás tem na sua vida está em sua carne, em seu pecado. Ninguém vai ao inferno por causa de Satanás. A única razão para irmos ao inferno é o pecado. Muito mais importante do que combater Satanás é lutar contra o pecado. Esta guerra do verso 13 é muito mais importante do que tentar entender Satanás. Entenda isso. Meu maior inimigo não é Satanás. Meu maior inimigo é ele. A única razão para eu ir para o inferno
não Satanás. Satanás, você não tem nem de longe esse tipo de poder. É por isso que eu realmente importo com o nosso aprendizado sobre como lutar esta batalha. Cristianismo não é um acordo de paz como o mundo, da forma como a religião o é, como a maioria dos cristãos vivem suas vidas diárias. Verso 13, Romanos 8,13: se pelo Espírito você mortificar. Há uma tendência cruel no cristianismo, e não é contra ninguém além de nós mesmos. Na verdade, é contra nossa crueldade, contra outras pessoas. Se você sentir que está sendo uma pessoa cruel contra os outros, uma pessoa áspera, uma pessoa crítica, você sabe qual é? Você não aprendeu a guerrear, você não aprendeu a ser cruel, você não aprendeu a ser violento. Contra a sua violência, contra a sua maldade, contra o seu espírito crítico. E você se queixa disso, você fala sobre isso, mas você guerreou constantemente contra isso. É o único vídeo com áudio que a gente teve, mas ele é de John Piper e ele é em inglês, é pesado para ouvir. Ele fala um pouquinho dessa guerra que eu quero voltar a conversar com vocês e finalizar a nossa série sobre esse tema, faça guerra. Mas como foi dito com muita propriedade pelo John Piper, a nossa guerra tem algumas intencionalidades reais. E eu quero te convidar para a gente, primeiro, com quem que você tem que lutar? Lute com o velho homem. A palavra de Deus nos diz bem claro em Colossenses capítulo 3, vou esboçar esse texto aqui para a gente. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, lendo esse texto pela segunda vez, paixões, maus desejos, avareza, idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas coisas no passado, quando viviam nelas. Mas agora, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no seu falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem, juntamente com as suas práticas. O que a gente precisa entender a despeito dessa primeira abrangência de luta que nós precisamos viver sobre a santidade, é que todo dia, talvez o dia todo, o velho homem, o Isaías que é ruim, vai querer florescer. Talvez nas discussões que a gente tem em casamento, talvez no trânsito, talvez no futebol, ele vai florescer querendo aparecer de novo. Mas se eu encontrei-me com Jesus e fui plano da salvação, e essa salvação me alcançou na justificação, eu preciso entender que eu vou morrer, me despir, e eu preciso agora tirar tudo isso que é do velho homem. Só que não é um passe de mágicas. Lutero nos ajuda, travou aí Caio, quando ele fala sobre isso. Pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar. Agora tem que matá-lo todos os dias. É assim a vida. Sabe aquele senho ruim que nós é? Às vezes você vai acordar achando que está tudo lindo, você olha para o lado, o ser ruim aparece. Ui, meu Deus. É o velho homem, é aquela natureza antiga que nós temos e que precisa todos os dias morrer. Mas para matar o velho homem, alguma coisa tem que ocupar espaço. Gálatas 5, capítulo de número 5 de Gálatas, a partir do versículo 18, vai dizer sobre isso. As obras da carne são conhecidas, ou seja, o seu velho homem, todo mundo já sabe que é. E ele faz uma lista grande dizendo o que nós fazemos: golorodice, bebedice, glutonarias, aquela coisa toda, e são conhecidas. Por quê? Porque todo mundo já sabe que você é daquele jeito. Aí no versículo de número 22 ele vai dizer: contudo, o fruto do Espírito é. E ele não diz a mesma qualificação da obra da carne.
são conhecidas. Sabe por quê? Porque fruto do Espírito poucos que têm. Obra da carne todo mundo tem. Fruto do Espírito poucos que têm. E esses frutos do Espírito, segundo Gálatas capítulo 5, versículos de 22 e 23, ele termina dizendo isso. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, fidelidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas, não tenho o que dizer. Quando ele diz isso, o que o apóstolo está dizendo para nós é que quando você tem fruto do Espírito, as pessoas não vão conseguir dizer nada a seu respeito, a não ser olhar e falar: uau, como assim? O que é isso? Agora os frutos da carne são conhecidos, porque ele já nos conhece, ele sabe da nossa velha natureza. E o que nós precisamos sempre é fazer a compreensão entre o velho homem e o novo homem. Quem é que está cada vez mais evidente na minha vida? Falamos sobre isso no primeiro domingo e vamos só relembrar aqui como é que funciona essa situação. E aqui um adendo que eu quero dar a todos nós. Quando nós olhamos o fruto do Espírito, no livro de Gálatas, capítulo 5, e o texto diz assim: os frutos da carne, tudo no plural, e faz uma seleção. Mas quando ele diz o fruto do Espírito, ele não diz os frutos, ele diz o fruto, singularidade. E ele não diz são, ele diz é, português perfeito. O fruto do Espírito é. E ele coloca 9 qualidades dela. Talvez aqui faça a gente entender uma coisa muito séria. Pastor, o fruto do Espírito tal de domínio próprio não tem, não. Tem sim, irmão. Porque quando a gente encontra-se com Jesus, o Espírito Santo começa a habitar em nós, vem o fruto todo, com 9 gomos. Talvez você não comeu ainda do domínio próprio. Talvez você comeu da alegria, mas não comeu da mansidão. Mas todos eles fazem parte de um mesmo pacote que nós recebemos quando o Espírito Santo habita em nós. Porque o fruto do Espírito é, na variação dos seus gomos, separados em 3 categorias, outro dia a gente fala disso, as 3 primeiras, as outras e as outras, que fazem parte inclusive dos 9, parecido com os 9 dons, inclusive com os 9 partes dos candelabros, representando o Espírito Santo. Mas isso é coisa para outro dia. Pergunto para a gente fechar nesse ponto. Faça a sua antiga natureza morrer diariamente. Que ele cresça, que eu diminua. Faça esse exercício todo dia na sua oração. Lute contra si mesmo. Talvez você vai entender aí então o que Paulo nos diz, que a nossa luta na verdade não é contra a carne ou sangue, não é teu esposo, não é tua esposa, não é teu filho, não é teu patrão xarope, como foi colocado, mas é contra mim, é contra olhar no espelho e dizer: para com isso, olhar no espelho e falar: levanta, é contra o espelho que eu tenho que lutar, é contra mim, porque meu velho homem, se for preciso, fala como o salmista Davi, que ele diz para si o mesmo, ele cantando, fazendo os seus salmodiais, e ele olha para si e fala: por que você está abatido, a minha alma? No conflito consigo mesmo, dizendo: para com isso, você não sabe quem você é? Você não sabe o Deus que nós servimos? Parece que ele conversando na terceira pessoa, né? Mas é ele trazendo para si, para o coração, a verdade do que ele tem que ser, lutando contra si mesmo. Que ele cresça, que eu diminua, como diz o apóstolo Paulo. Mas a grande diferença no final da nossa diária é quem a gente alimenta mais. Se nas suas assimilações de alimento, os olhos, os ouvidos, a boca, tudo vai para o coração. Provérbios: sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. E ele continua dizendo que onde nós andamos, com quem andamos, o que nós enxergamos e como nós falamos. Se os seus trejeitos, essas ações que você tem sido mais pela sua carne, não se espante se no final da sua diária você vai ter só colheita de carne. Mas se por outro lado você se alimenta do Espírito, de coisas do alto, de coisas do Senhor, a sua velha carne, o seu velho homem, a sua carne está sendo mortificada todo dia, e o Espírito de Deus tem reinado sobre a nossa vida.
Mas a luta nossa não é só contra o velho homem, tem uma outra luta que eu quero que você também se desenvolva. E aqui talvez eu vou abrir um pouco mais para a gente entender. Lute contra a tentação. Quando a gente fala sobre tentação, eu já ouvi alguns irmãos dizerem assim: ah, pastor, você sabe como é que é, a carne é fraca, né? Já ouviu? Já disse isso alguma vez? Ah, não deu, né? Não aguentei, né? Sabe como é que é, né? Era mais forte do que eu. Já foi, já era. Mas eu quero provar para você hoje pela palavra que não é bem assim. Quando a gente olha para o apóstolo Tiago, capítulo 1, ele diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Deus não tenta você. Ufa, eu já sabia, pastor. Já sabia. Mas vamos prosseguir o texto. Ao contrário, Satanás aqui não tem nada de Satanás ali. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, que quando está em si, o atrai e o seduz. Numa outra tradução está dizendo que somos tentados por aquilo que nós temos como exagero de prazer e de gosto dentro de nós. Para você entender esse conceito de tentação, é só você fazer um exercício que eu gosto muito de fazer. Por exemplo, eu gosto muito de moto. Nicodemos tinha uma moto, uma Harley, a dele era uma Fat Boy linda. Gosto de nome de moto, gosto tal, o meu querido Arthur, imagina Naor de moto, lindeza. O meu presbítero Arthur tem uma Tiger, linda, nunca deixou andar, mas é linda a moto, maravilhosa, bonita, mas nunca deixou andar. Estou tentando aqui, né, velho, né. Eu sempre gostei de outras motos, a gente tem irmãos que tem moto, eu tenho uma motona, uma Dream. É que ela acha que ela é mais do que ela é, mas fazer o quê? Ela pode, todo mundo pode, a minha Dream também pode. E eu gosto tanto de moto, a minha vida inteira amei moto, sempre tive moto, mobilete, essas doideiras todas. E no meu coração, quando eu estou conversando com alguém assim, no bate-papo, aqui na frente da igreja, eu estou olhando para você e eu costumo olhar nos teus olhos para conversar e tal, de repente vai, eu já faço assim. Isso chama-se desejo. Concupiscência. Alguma coisa dentro do meu coração está fazendo conexão com alguma coisa que está lá fora. Isso chama-se motoca. E eu estou ouvindo de repente, aí passa a moto na minha cabeça, já processa. Uma CBR 1000 RR, tal, mano, não sei o que. Só pelo barulho, irmão. Você conhece o sapato, o batom da moça, aquele batom é modelo não sei o que. Isso é culpa nós que conhece barulho de moto e sabe o ano, a marca que tem. Mas tudo isso acontece porque dentro do Isaías tem um desejo, uma cobiça, algo prazeroso que está dentro de mim, e se eu não tomar cuidado, isso pode virar problema. Aí que está o que Tiago está dizendo para nós sobre ser tentado, porque alguma coisa circunstancial vem e me tenta. Por exemplo, se chegar para mim uma água gelada, como está aqui, com gás, limãozinho, uma porção de azeitona, e socar assim, bora comer, pastor? Eu falo, não me tenta, eu passo perto, não me pega, porque eu não gosto. Como talvez para você a moto vai passar e falar, ai miserável, tomara que caia, esse barulho. Eu vou falar, nossa, tomara que deixe eu dar uma volta. Eu e você, distintos com a mesma circunstância. E o que nos distingue dessa circunstância ou dessa relação, é o que eu tenho aqui dentro. São os meus desejos. E quando esses desejos começam a ficar descontrolados, ele tem um nome chamado de concupiscência.
Por isso que às vezes eu preciso olhar e fazer sempre uma autoavaliação sobre os meus desejos, para eu não me perder em gostar de coisa que eu não deveria gostar demais. Porque quando eu coloco amor demais em coisas que eu deveria não amar tanto, e além de estar fazendo mal para mim, eu vou criar circunstâncias e colheitas das quais lá na frente, eu vou falar, por que eu fiz isso? Já contei uma vez, o sermão que eu preguei aqui sobre isso, sobre a primeira vez que eu estava com um carro, um lindo carro, cadê o Zé? Maréia, Zé, uma maréia eu tinha, viu Silas? E nunca explodiu. Nunca explodiu. E eu me recordo, minha esposa não me deixa mentir, está ali comigo. Eu me recordo que eu gostava tanto, a maré era linda, perfeita, andava muito, era o meu carro. Eu sou apaixonado por carro, moto, essas coiseiras todas. E de repente um dia minha esposa ligou, Isaías, o que foi, meu anjo? Bati o carro. Eu falei, como assim? Bati, mas não fez nada. Aí eu perguntei, como não fez nada? O que aconteceu com o carro? Bateu ali e tal. A gente que gosta de carro, né? Fica preocupado e tal. E aí depois ela chamou o pai dela, ajudou e tal, enfim. E ela me chamou a atenção, meio sem querer. E naquela circunstância eu percebi que eu me preocupei primeiro com o carro e depois com a minha esposa. Por que eu fiz isso? Porque talvez no meu coração, naquele instante eu estava apaixonado, concupiscenciado pelo meu carro. E esqueci daquilo que era mais precioso para mim, a minha esposa. Mas eu aprendi. Outra vez que ela bateu o carro, ela não bate sempre assim. Eu sei quem bate e não vou falar, mas não é ela. E não precisa olhar, irmãos, fiquem em paz. A Fernanda está ali. Mas a outra vez que a minha esposa bateu o carro, eu me recordo, não podia perder, Fernanda, desculpa. Inclusive, o dia que eu conheci a Fernanda foi no que, Silas? Num acidente de carro, que a Fernanda bateu o carro. Perdão, a história, ela é assim, não tem como descrever diferente. Mas a outra vez que a minha esposa bateu o carro, na hora veio o Espírito Santo no meu coração, não erra de novo. O carro é importante, mas não é mais do que ela. Como que você está, meu anjo? Estou bem. E o carro? Primeiro dela. E o carro? Tá bom, tá indo. Arrumamos o carro, mas ela estava bem. E eu tenho aprendido isso a cada dia, por quê? Porque se eu não tomar cuidado e não fazer uma autoavaliação, eu vou amar mais as coisas que eu não deveria amar, mas deveria só admirar, e deixar de amar aquilo que eu deveria amar, porque não há espaço para amar tudo. Como o próprio Jesus diz, ou você vai amar uma coisa e vai odiar outra, e quando você fizer essa escolha, alguém vai perder. Toda escolha tem perda. E talvez eu e você, nesse sentido, precisamos olhar um pouco mais profundo, para ver se nós estamos amando demais algumas coisas, porque esses amar demais, essas ações de amar demais, são faíscas, brechas, possibilidades de Satanás pegar e falar, é ali que eu acho. Só para você entender o restante do texto. Então a cobiça, a vida como começa e o pecado como é que nasce. A cobiça, o que eu tenho, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. Cobicei demais, pequei. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. E quando ele finaliza dizendo, Paulo fala sempre isso, Tiago, os apóstolos todos começam com essa mesma ideia de Jesus. Não se enganem. Ou seja, não acha que vai ser o resultado diferente. O que você tem no coração, Satanás vai pegar. E olha esse outro texto que eu separei para a gente. Tiago capítulo 4. De onde procedem as guerras, as brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres, desejos meus, que estão em conflito dentro de você? Por que conflito? Porque eu tenho que amar o que está certo, tenho que amar o que está errado, e eu estou todo confuso, e estou amando tudo errado. E aí o que acontece? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja,
mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. E aí ele entra uma coisa importante para a gente guardar: não tem porque não pedem, pedem e não recebem, porque pedem mal para esbanjarem os seus próprios prazeres. Ele está dizendo para nós que a gente precisava fazer uma autoavaliação sobre a motivação pela qual nós queremos o que queremos. E Deus sabe que nós queremos o que queremos, por isso que Ele barra um pouco de algumas coisas para nós. E Ele nos chama gente infiel. Vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Ou seja, tem que escolher. Você tem que escolher de um lado ou de outro. Alguém vai se entristecer. Ou vocês pensam que é em vão que as Escrituras diz, é com zelo, numa outra tradução, com ciúmes, que por vós anseia o Espírito, que Ele faz habitar em vocês? Mas Ele nos dá cada vez mais graça. Olha isso agora. Por isso Ele diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E o último versículo 7. Sujeitai-vos a Deus e resistam o diabo, que ele foge de nós. O que Tiago está dizendo para nós é que, se você entender o processo e o princípio é: submeta-se a Deus, invista com Deus, seja Ele o autor da sua história. Aí quando você se direcionar a Satanás, ao diabo, ele vai perceber que maior é o que está em ti do que o que está no mundo. Ele vai perceber que ele não tem força sobre você. Ele vai perceber que ele não pode te tocar. Ele vai perceber as circunstâncias que ele está vendo espiritualmente falando, e ele vai fugir. E é isso que às vezes a gente não tem em relação com a tentação. A gente olha para a tentação e acha: Satanás vai, Satanás vai. Só que o apóstolo Paulo também nos ensina em outro texto, que eu quero que você também guarde, quando ele vai dizer para nós sobre a tentação. E ele ensina, inclusive Timóteo, sobre isso, dizendo: quando você for tentado, ou quando vier a circunstância da tentação, você foge. De Satanás você encara. É isso que a Bíblia diz. Vou repetir: a tentação você foge. Por quê? Porque tem vínculo dentro de mim. Lembra? Agora, Satanás, você resiste. O que a gente faz? A tentação a gente resiste. E Satanás a gente foge. Pangaré. A tentação, em vez de você saber os seus limites, dificuldades e fragilidades, e olhar o que Paulo diz: o mal que eu não quero fazer eu faço, e o bem que eu preciso eu não consigo. Foge então das tentações da mocidade, quando diz o apóstolo Paulo a Timóteo. Mas a gente fica aqui brincando, se divertindo, blefando com o pecado, com o mal. Eu vou beber mais um pouquinho, não tem problema. Aí eu vou dar mais uma ajutinha aqui, aí eu vou dar mais uma olhadinha ali. Eu vou blefando, achando que eu sei a hora de parar. Tu não sabe, miserável. Tentação não é para você confrontar, é para você fugir. E Satanás, né, faz o quê? Ai, Satanás, ai, a pessoa está endemoniada lá, vai lá orar. Ai, misericórdia, eu oro daqui, Jesus. Como assim? Cadê o santo? Ah, descobrimos que o santo não tem santidade? Porque a Bíblia é bem clara: resistam, se você fizer o que está ali, assimilar os seus desejos, pedir com motivação certa, entender que você é de Deus, sujeitando-se a Ele. Então você pode trombar com Satanás e falar: opa, aqui não, aqui não, você está de brincadeira, mas aqui você não tem não, em nome de Jesus, vai embora. Não fazemos isso. Pastor, eu tenho uma dica. Sabe quando aconteceu um negócio desse? Liga para o pastor. Liga para o pastor. Cadê o santo que está lá? Cadê o homem e a mulher de Deus que está lá para resistir a Satanás? Sabe por que a gente tem esse problema? Porque a gente está do lado de cá, não levando a sério a tentação e brincando com o pecado. Todo dia, todo dia, todo dia. Por isso que eu disse muito claro na ministração do louvor:
você deveria odiar o pecado, como Deus odeia o pecado. Você deveria olhar com ódio ao espelho para você, dizendo: miserável, você caiu de novo. Mas talvez você possa usar a expressão que foi dita aqui, né? Eu não resisti. Tu está errado por não conhecer a Bíblia, e hoje você vai ser mais um indesculpável. Olha o que diz a Bíblia nesse texto. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Se prepara que talvez esse texto vai te fazer ficar bravo comigo. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, ou seja, tudo link nós. Mas Deus é fiel. Olha como Deus é bom. Olha como Deus é bom. Deus é fiel e não permitirá que eu seja tentado além da minha força. Ou seja, tudo é possível. Você pode suportar isso. Pastor, como que funciona isso na prática? Quando aparecer no seu computador uma pornografia ou no seu celular, fecha ele. Isso é o que? Uma possibilidade onde você tem de não sofrer, de não enfrentar. Não, eu quero ver até onde eu vou. Não, foge, sempre vai haver. E olha o que diz mais o texto: além do que você pode suportar, Ele não vai deixar. E ainda mais, junto com a tentação, Deus vai entrar em cena, prover para nós uma porta, uma abertura, um lugar, um escape, para que vocês possam suportar. Ou seja, Deus vai cuidar da gente na tentação. O problema é que a gente não quer sair da tentação. Porque se você pegar o seu celular e de repente a pornografia, qualquer coisa, ou besteira, enfim, qualquer besteira que você tiver, não só celular, mas de repente o dinheiro que você vai pegar, ser tentado a alguma coisa do tipo, tem um botãozinho que fecha, achei o escape. A sua televisão tem um botãozinho que desliga, achei o escape. O seu casamento tem um lugarzinho que desliga, restauração. A minha vida eu achei um lugar que eu possa fazer. A gente sempre tem escape. O que a gente não pode depois dessa noite é achar que aquela desculpa que a gente sempre dá, mas era mais forte do que eu. Mentira sua, porque nunca será mais forte do que você. A não ser que você seja um pangaré, que não é santo. Aí sim é mais forte. Porque quando você não tem Jesus, tudo vai ser mais forte que você. Mas quando você se encontrou com Jesus, não é mais forte que você. E não só não é mais forte, como Deus vai nos dar a permissão e junto o livramento. Talvez eu e você precisamos ter sabedoria de achar em meio à tentação a porta que Jesus abriu para eu sair dela. Complicado, não? Deixa eu te chamar a atenção. Jesus diz isso em Mateus: vigiem e orem para que não caiam na tentação. O espírito é pronto, mas a carne sempre é fraca. O que a gente aprende sobre isso? Avalie os seus desejos, os seus prazeres. Talvez eles estão tomando proporções que vai ser descontrolável daqui a pouco, e você vai sofrer por causa disso. Satanás irá fazer de tudo para lhe fazer cair. Esse é o objetivo dele. Segundo o apóstolo Pedro, ele está rugindo como leão, querendo pegar a quem possa tragar e derrubar a gente. E você pode, não vamos abranger isso porque não dá tempo, mas você pode fazer da tentação virar provação. Quando você a vence, você fala: você acha que você me pegava, não pegou não, melhor essa cilada aí, que aqui eu tomei, tentação virou provação e eu cresci. Submeta-se a Deus. Ore para que Deus nos ajude, como a gente falou anteriormente. E por último, lute contra a resistência. E aqui, a partir dessa ideia de resistência, é muito interessante a gente se perceber, porque sempre vai haver alguém que não quer que você chegue àquilo que Deus quer que você se torne. Olha o que diz a palavra de Deus em Efésios capítulo 4, versículo 26 e 27. Fiquem irados, mas não pequem, e não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês, e nem dê lugar ao diabo.
Numa outra tradução está dizendo: não dê espaço para que o diabo tenha possibilidade de mexer com vocês. Apóstolo Paulo nos fala sobre essas demandas de Satanás. A próprio Gênesis nos fala sobre isso, que Satanás vai viver a partir, Gênesis capítulo 3, do pó, da produção do homem. Ou seja, o que está dizendo o texto de Paulo aos Efésios, é que às vezes eu e você damos lugar ao diabo. Ele repete essa mesma expressão em 1 Coríntios, quando ele vai falar sobre a sexualidade do casal, no casamento. E ele diz: não deixe de fazer sexo com o seu esposo, com a sua esposa, por muito tempo, para que Satanás não veja espaço e lhes tente nessa área. Espaço. E eu fico imaginando, gente, quanta brecha, quanto espaço, quanto lugar nós dá para Satanás. Brinquei hoje, falei bem sério com os meus servos lá em cima hoje, antes da gente começar aqui. Porque tem servo, como todo mundo, que fala que vai, mas não vai. E segundo o próprio Jesus falando disso, ele diz: sim, sim e não, não. O que passar disso é anátema. Numa outra tradução está dizendo: é sim, sim, não, não. Se você falar o contrário, emprestou a boca para Satanás. E eu pergunto, quantas vezes nós emprestamos a boca para Satanás para falar mal dos outros? Brecha. Quantas vezes nós emprestamos a boca para falar palavras que não deveriam? Quantas vezes nós emprestamos os olhares? Quantas vezes nós emprestamos quem nós somos, que não é mais de Satanás, mas as brechas, as aberturas que a gente deixa, ele vai lá e usa nós. Por isso que você precisa saber de uma vez por todas que sempre vai haver uma resistência para que você não viva em santidade. Satanás vai lutar com todas as forças, colocar quem ele puder, para que você não viva em santidade, para que você não leia a Bíblia, para que você não tenha momento de oração, para que você não tenha devocional na sua casa. Tudo isso é obra de Satanás, juntando com a sua indisponibilidade e falta de consciência. Porque tem alguns que Satanás nem se esforça. Você sozinho não tem condição de fazer as coisas boas, porque você não ama Jesus tanto assim. Mas eu quero continuar aí dizendo para você como que Satanás age rapidamente. Primeiro, Satanás distorce a palavra de Deus. Então toma cuidado. Sabe quem ele pega? Quem não lê a Bíblia. Ele distorce facinho. Aconteceu lá no Éden, capítulo 3 de Gênesis. Aconteceu com Jesus e ele vai fazendo isso. A palavra que Deus diz, foi isso que ele falou para você, ele distorce. Então se Deus diz, cuidado com aqueles irmãos dizendo para você, Deus me disse. Se Deus diz, tem que estar aqui, E se está aqui, você não precisa nem ouvir o que ele diz, é só você ir na palavra. Satanás também entra em cena quando ele distorce as Sagradas Escrituras, usa texto sem contexto para pretexto para heresia, vai bagunça. E ele fez isso com Jesus, Mateus capítulo 4, Jesus, vamos trocar uma ideia aí, estava sendo tentado, levado pelo Espírito para ser tentado no deserto, e aí chegou Satanás e veio conversar com ele, e Satanás mencionou textos bíblicos, porque Satanás conhece a Bíblia, muito mais do que vários de nós, mas ele distorcia a Bíblia na interpretação, não mudava texto, só dava ideia diferente. Como por exemplo, uma vez, brinquei até com meus queridos lá de Areópolis, que a gente foi na casa, né? Como uma vez eu brinquei sobre um texto tão grotesco, mas é assim que Satanás faz. Eu entrei contramão numa rua, e a pessoa, pastor, não pode. Eu falei, não, tudo posso naquele que me fortalece, aleluia. Entendeu? Está errado. Esse texto não é para isso, me dói. Mas Satanás faz isso com a gente. E por último, Satanás distorce a nossa identidade. Acaba com a gente. Tanto que com Jesus, a primeira pergunta que Satanás faz em Mateus capítulo 4 para Jesus é: se você é filho de Deus? E o que Satanás mais vai fazer nesse tempo de santidade que nós estamos aqui tentando fazer a igreja entender, é olhar para você e dizer: você não é tão santo assim não. Salvação, você não é salvo não. É sempre ludibriar e confrontar a minha identidade. E só vai se submeter a esse processo quem não tem clareza da identidade, quem não se encontrou com Jesus e sabe que no céu tem um pai e que aqui tem um filho regenerado, transformado, que todo dia mata o seu eu para viver aquilo que Jesus quer que eu viva. Essa é a minha identidade. Qual que é a sua?
Ai, eu sou Alessandro, eu sou Alexandre. Oh, eu sou filho de Deus, filho do Deus Altíssimo, sou filho do Deus Pai. Eu fui regenerado, transformado. Eu era velho homem, mas as coisas velhas ficaram para trás. Eis que tudo se fez novo. Cadê a tua identidade? Por isso que quem não sabe o que é e quem é, nunca vai encontrar propósito para ser e para fazer. Se você não sabe o que você é, não adianta ir atrás de propósito que não vai colar. Primeiro a sua identidade. E Jesus foi confrontado com isso quando perguntou se és o Filho de Deus. Porque alguns capítulos anteriores e dias anteriores, Jesus sendo batizado, capítulo 3 de Mateus, no finalzinho, e ele sendo batizado ali, eis que a voz do céu diz: este é o meu Filho amado, em quem tenho grande alegria, em quem me compraz. O céu sabia quem ele era, mas Satanás, querendo distorcer, vamos ver se ele sabe que é isso mesmo. Se você é filho de Deus, porque eu ouvi lá, eu estava lá, eu ouvi ele falando, mas você acha que você é? Ah, então Deus gosta de mim, mas eu não sou, eu não acho que eu sou tudo isso. Ah, não sei, estou aí, acho que vou morrer, não sei. Oh, identidade, postura. Sou santo, sou filho de Deus Altíssimo, congrego numa igreja que prega a palavra, eu vivo como Deus quer que eu viva, eu faço o que Deus quer que eu faça, eu ouço o que Deus quer que eu ouça, e eu vivo pela palavra. Essa é a minha identidade, esse é quem eu sou. E porque santos sem identidade não vivem santidade. E Satanás faz a festa na nossa resistência. Por isso, para a gente partir para o encerramento, sempre haverá uma resistência. Às vezes é Satanás, usando os nossos amigos, parentes e coisas. Tem a sensibilidade do céu para perceber se o xarope que vai na tua casa naquele dia, antes de vir para o culto, não é enviado de Satanás. Não estou falando de cunhado, tá? Estou falando de qualquer um. Pode ser que não seja Satanás, pode ser que seja Jesus que mandou para você ficar ali e conversar e amar e cuidar e fazer a sua igreja a sua casa virar uma igreja, porque você está ali. Mas cuidado com as ciladas de você trocar aquilo que Deus quer com você por causa da resistência, e você não tem noção que é resistência. Ah, não tem nada a ver. Ele está rugindo como leão, segundo o apóstolo Pedro, querendo pegar a quem possa tragar. Ele está pronto, está gatilho pronto. Só falta a gente dar bobeira. Lute contra as artimanhas de Satanás. E segundo o próprio apóstolo Paulo em Efésios nos diz: vistam a armadura de Deus. Nós não vamos entrar nisso, não dá tempo, mas apóstolo Paulo em Efésios fala sobre isso. Eu gostaria que você lesse em casa essa semana, livro de Efésios, capítulo 6. Vistam a armadura para você suportar a cilada de Satanás. Porque Jesus quer que você seja santo. Deus o Pai quer, Ele diz: sede santos porque eu sou santo, filho. Mas Satanás não quer que você seja santo. Quem vai vencer essa luta amanhã? Quem vai olhar e vai dizer: ganhei na sua história? Para a gente finalizar, ouvir, refletir e agir. Existe uma guerra, e você precisa ter consciência disso. E a nossa luta, na verdade, não é contra a carne ou sangue, contra potestades deste século. Talvez a luta que você precisa entender não é com teu esposo, não é com a tua esposa. Tua luta é espiritual, vai se acertar com Deus. Porque se você um dia entendeu pela cruz, na estirpe que a madeira é vertical e a patibulum, a madeira horizontal, se você não está bem com Deus, você não vai estar bem com ninguém. Por isso que talvez o seu problema não é físico, teu problema é espiritual. Cuidado para você pode ser o seu maior algoz. Olhe para o espelho esses dias e lute contra si mesmo. Cara, quem sou eu? Sem noção. O que eu fiz? Eu brinco com as pessoas que eu faço muita autoavaliação. E esses dias eu fiz uma coisa errada, pequei contra os céus. Eu falei: Jesus,
orei, fiz o que tinha que fazer no processo. Aí virei para o lado e falei: você não me pega não, viu, miserável Satanás? De novo não. Eu sei a minha identidade. E eu peço para que o Espírito Santo me mova e me transtorne para que eu faça o que Ele deseja. Cuide com as suas tentações. Cuide com os seus desejos. Faça uma autoavaliação. Se você não está amando coisas que não deveria amar e deixando de amar coisas que você deveria amar, inclusive Deus, acima de tudo e todas as coisas. E por último, resista ao homem santo de Deus. Resista, mulher santa de Deus. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Se você tem convicção que você passou pela porta, foi justificado, você está vivendo o processo de santificação, a salvação sendo trabalhada em mim e você, o mundo precisa saber disso. O mundo precisa saber disso. Por isso eu quero convidar você, declare guerra contra o pecado. Levante a bandeira da santidade. Você vai ter muitos frutos, muitas colheitas, coisas maravilhosas para viver a despeito disso. Mas tudo isso vai surgir e vai acontecer se você tomar uma postura, uma decisão.